Oi, gente! Quem me conhece sabe que eu trabalho com sobrancelhas há 15 anos. E nesse vídeo eu quero contar para vocês se isso faz o meu coração cantar ou não. Fique até o final que eu tenho uma novidade. Eu sou a Lana do Estúdio Pink, trabalho com sobrancelhas, como eu disse, há 15 anos e a empresa mesmo eu montei há 5 anos. Então a minha história começou um pouco antes disso. Para você saber se isso faz o meu coração cantar, eu tenho que te contar um pouco sobre mim. Bom, eu tinha 14 anos quando eu comecei a fazer a minha própria sobrancelha. E eu acabei fazendo porque eu percebi que naquela época os salões de beleza, eles não faziam as sobrancelhas como eu gostava. Eu tinha muito medo de ir até um salão e ter minha sobrancelha bem afinada ou arredondada, que era a tendência mesmo. Eu percebia que as pessoas não conseguiam entregar uma sobrancelha mais grossa, com um desenho bem bacana. Então eu comecei a fazer a minha sozinha mesmo, peguei algumas dicas com algumas pessoas que já tinham a sobrancelha bonita e assim eu comecei a trabalhar na minha própria imagem. Eu me lembro de um dia que a minha irmã, ela ia fazer 15 anos, né? Eu tinha 13 nessa época. E a minha mãe resolveu pagar um salão pra ela se arrumar pra festa dela de 15 anos. E a minha irmã, ela tinha aquela sobrancelha bem grossa, bem monocelha, sabe? Bem cheia. E eu lembro que eu falei assim, meu Deus, ela vai lá fazer a sobrancelha e ai que medo, sabe? Que medo dela ter a sobrancelha dela bem afinada e arredondada. E quando ela chegou do salão, eu olhei pro rosto dela, eu não reconheci. Eu olhei pro rosto e eu fiquei assim, impressionada com a mudança que um design de sobrancelhas tinha feito no rosto dela. Mas a mudança foi positiva. Finalmente eu tinha visto um trabalho muito bem feito. Quando eu olhei pro rosto dela, parecia assim que ela saiu para um rosto de menina para um rosto de mulher, com um rosto assim limpo, clean, um olhar mais harmônico. Eu lembro que aquilo assim em mim me impactou tanto, eu achei aquilo tão lindo que eu notei naquele momento como que uma sobrancelha bem feita faz uma transformação em um rosto. E a sobrancelha mal feita também, porque eu lembro de outras pessoas que fizeram e estavam com as sobrancelhas finas, então aquele ali era o meu medo. Eu lembro que eu cheguei na Carol e eu perguntei assim, Carol, que é a minha irmã, o que essa mulher fez na sua sobrancelha? Como que ela fez? Lana, ela pegou lá uma pinça, uma tesourinha e limpou, tirou a sobrancelha e ao final ela passou um lápis. Mas era só uma pinça? Era só uma tesourinha? Ela, sim, uma pinça e uma tesoura. Aí eu lembro que eu fui lá em casa procurar uma tesourinha, uma pinça e eu encontrei, né? Eu lembro que na época era uma tesoura até grande, assim, aquelas tesouras de escola, do cabo de plástico. Era a única que eu tinha. Eu falei, bom, eu não tenho uma tesoura fina, mas eu tenho essa e eu vou me virar com essa daqui. Aí eu lembro que eu peguei uma foto da Carol, que ela tirou uma foto pro convite da festa dela de 15 anos, e eu coloquei aquela foto linda, com aquela sobrancelha perfeita no meu espelho. E eu colei lá no espelho, junto com a sobrancelha de uma prima minha, Maísa, que era muito bonita também. Colei as duas fotos lá no espelho do meu armário, peguei minha pinça, peguei minha tesoura e comecei a modelar a minha com aquela referência, olhando pra dela. E assim eu comecei a fazer. Bom, eu poderia até ter ido àquele salão, mas acontece que naquela época eu não tinha a menor condição. Eu tinha 13 anos, a minha mãe não deixava fazer a sobrancelha, eu tava fazendo aquilo escondido, e ainda que ela deixasse, ela não ia ter dinheiro pra pagar, porque eu lembro que era bem caro. Na época era assim, sei lá, 50, 60 reais e naquela época era muito dinheiro. E pra nossa realidade também. Então eu lembro que uma vez que eu cogitei com a minha mãe que eu queria ir, ela virou pra mim e falou, não tem esse dinheiro, você é muito nova, você não tem idade pra isso, fica quieta, sossega, vai chegar um momento. Só que eu não me conformei com aquilo, porque eu queria muito viver aquela transformação, porque minha sobrancelha estava enorme, ela não tinha esse formato. Então eu falei, eu vou fazer. De algum jeito eu vou fazer. Eu vou aprender se aquela mulher tinha uma tesoura, se ela tinha uma pinça, isso eu tenho aqui, e eu vou me virar. E eu lembro que eu fui tentando. Foi a primeira vez, eu fui lá, fiz. Não ficou tão boa, como vocês podem imaginar, a primeira vez. Ela ficou assim, umas falhas, eu afinei um pouco, eu cortei demais. Mas eu não desisti, eu pensei, bom, vai crescer, conheço minha sobrancelha, mês que vem eu volto aqui e tento. Aí eu deixei crescer. E assim eu fui fazendo. No mês seguinte eu fui lá, olhei pra foto da minha irmã, pra foto da minha prima, olhei pra sobrancelha dela e aplicando em mim. E aí chegou uma hora que eu acertei, começou a ficar bem legal. E naquele momento eu falei, caramba, quando a gente quer uma coisa, a gente consegue mesmo, né? Eu já tinha conseguido fazer um desenho bem legal ali.
Eu já tinha ali uns 14 anos, quando eu já tinha deixado a minha sobrancelha num desenho bem bacana. E um desenho à frente da época, porque naquela época as mulheres estavam com as sobrancelhas, como eu disse, muito finas. Ou elas não tiravam, ou quando tiravam, era aquela sobrancelha fina, que eu falo, que é a sobrancelha com aquele aspecto de girino, assim que a gente brinca, sobrancelha girino, que é redonda e bem fina, bem arqueada, arredondada. E então quando eu chegava em alguns lugares, assim, as pessoas já olhavam direto pra minha sobrancelha. Nossa, que sobrancelha bonita! Onde que você fez? Que salão é esse? E eu lembro que eu ria, né? Eu falava, não, eu que fiz. E essas mesmas pessoas já falavam, ai, faz a minha. Era prima, tia, amiga. E eu fui fazendo. Eu falei, tudo bem. Mas eu não sou profissional, então eu tinha medo de errar. Mas como era ali um favor, eu não tava cobrando por aquilo, aí a pessoa não tinha um nível de exigência muito alto. Então eu aceitava o desafio. E eu lembro que era muito legal aquilo, assim. Chegava assim uma pessoa com uma sobrancelha tão cheia, tão bagunçada, e aí ela se deitava ali, na época eu fazia na cama, era no sofá, deitada no meu colo, não tinha a estrutura que hoje eu tenho lá no nosso estúdio na Pink, né? Não tinha essa estrutura com cadeira, maca, mocho. Não, era assim, em casa mesmo, na cama. E a pessoa deitava e quando eu olhava aquele rosto, eu lembro que me batia um desespero, assim, porque era fácil fazer a minha, né? Eu já estava acostumada com o meu padrão. E aí eu comecei a ver que cada pessoa tinha um tipo de sobrancelha. Então tinha gente, assim, com uma sobrancelha muito cheia, outras a sobrancelha já era muito fina e eu não sabia bem o que fazer. Então ali eu comecei a sentir necessidade de ter uma teoria, de aprender, de buscar conceitos. Mas na época eu não tinha muitos cursos nessa área. Aliás, pouquíssimas pessoas sabiam fazer muito bem. Então eu fui desenvolvendo sozinha o meu aprendizado. Usei aqueles rostos como tela mesmo para eu aprender essa arte que é construir uma sobrancelha perfeita em um rosto. E foi assim que eu iniciei, testando num rosto diferente, no outro. E eu comecei a ver que para cada rosto existia um formato de sobrancelhas ali, né? Tenho histórias de resultados incríveis e tenho histórias, assim, terríveis e traumáticas de erros que eu cometi. Que é normal, é comum. Eu falo assim hoje para as minhas alunas, né? Eu dou curso nessa área. E eu falo que só não erra quem não faz, só não erra quem não tenta, né? Então eu errei muito e os erros eles me ensinaram. Eu lembro que aquele erro que eu cometia em determinadas sobrancelhas, com aquela crítica, né? Assim, você afinou, ou você cortou demais, ou aquilo você não comete mais, né? Então eu lembro que eu tinha alguns erros que eu acabava cometendo. Hoje, pra mim, eles são muito óbvios, né? Que eu não vou errar naquilo, porque a gente aprende mesmo na prática. Então, eu tenho muita história bacana pra compartilhar, assim, de como eu aprendi alguns detalhes, histórias de clientes que, meu Deus, assim, passaram a me amar demais, porque aquela transformação que eu causava com aquele design atingia o seu interior. Ela se sentia uma pessoa muito melhor, muito mais bonita, afetava diretamente na sua autoestima. E uma vez que você tá com a sua autoestima restaurada, você consegue se relacionar melhor com o próximo, você consegue olhar nos olhos, você se sente bem, você tá com aquela sobrancelha bonita, você recebe elogios, e tem um efeito cascata na vida inteira daquela pessoa. Então eu comecei a ver quão era importante aquele trabalho que eu desenvolvia, que eu nem via como trabalho, né? Eu demorei um tempo para enxergar como trabalho, porque para mim era um gesto de ajudar, de transformar uma vida, de gerar um sorriso em quem estava ali naquele momento comigo. E tanto que eu nem cobrava, né? Eu fazia mesmo porque elas me pediam aquela transformação e eu gostava de proporcionar. Eu me sentia realizada, sabe? Eu sempre falo, assim, que fazer a sobrancelha, desenhar um rosto ali, fazer um design, uma micropigmentação, é como pintar uma tela. É como construir uma arte, né? E você vai criando beleza. E quando você vai criando beleza, o seu coração se enche de alegria. Por isso que eu falo que fazer sobrancelhas faz meu coração cantar. Me deixa feliz e realizada. Porque eu gosto de proporcionar essa sensação de paz na cliente, na amiga, né? Antes de cliente, amiga, na parente. Então, foi ali que eu notei que eu tinha um dom.
um dom mesmo de gerar alegria no dia de alguém. Com uma simples sobrancelha, que para quem faz sabe que não é simples. Quem faz se apega e uma vez que você tem aquele design lindo no seu rosto, você quer viver sempre naquela versão. Eu digo que é encontrar a melhor versão mesmo do seu olhar, do embelezamento do seu rosto. Então eu comecei assim, fazendo em uma, em outra. Eu tenho também uma história muito interessante, que foi quando, eu andava no shopping, as pessoas paravam para me perguntar. Era natural. Onde que você fez sua sobrancelha? Qual salão que você vai? E elas esperavam uma resposta do tipo, eu fiz no salão melhor aqui da cidade. E na verdade não era isso. Aí eu falava, né, olha, eu que faço. Mas só que como eu não fazia profissionalmente, não tinha como nem eu vender aquele serviço. Eu não tinha nem estrutura na minha casa para receber uma cliente, uma pessoa nova, uma pessoa estranha, né? Eu tinha até um pouco de medo e tal. Mas algumas pessoas começaram a me pedir muito, olha, mas tá tão bonita, eu nunca vi uma sobrancelha desse jeito, por que você não faz, por que você não cobra? Aí foi quando eu comecei a cogitar essa possibilidade de unir o útil ao agradável. Afinal, eu também estava precisando de uma renda. Nessa época aí que eu tô contando, eu deveria ter uns 14, 15 anos, é uma idade que você não tem renda nenhuma, você depende completamente dos seus pais, né? Então eu já comecei a pensar nisso. Mas eu tinha, assim, um pouco de receio de cobrar, porque eu sei que quando a cliente cobra, você tem que oferecer algo, assim, mais estruturado, um ambiente, eu pensava isso. Eu lembro que lá pros meus 17, 18 anos, que foi quando eu terminei o ensino médio, eu comecei a entrar naquela crise de qual carreira profissional eu vou seguir. Algumas pessoas me incentivavam a estudar para concurso público, outras me orientavam a fazer uma faculdade de direito, algo assim que tivesse um reconhecimento, né? Que pudesse me proporcionar uma garantia de uma carreira profissional brilhante. Então eu comecei a cogitar fazer uma faculdade de direito. E aí na época eu não tinha dinheiro para começar essa faculdade, eu não tinha condições, os meus pais não podiam pagar essa faculdade para mim, e eu fiquei assim bem angustiada mesmo, pensando, cara, o que eu vou fazer? E aquelas clientes que eu atendia, que normalmente eram minhas colegas de escola, eu atendia ali na escola mesmo, assim, entre o intervalo de uma aula e outra, eu tava ali atendendo uma amiga, saía a professora de matemática, a minha colega deitava no meu colo, eu tirava a pinça lá do estojo e fazia aquela sobrancelha, aí chegava a professora de ciências, de biologia, e a gente levantava, e de repente você pensava que a professora ia brigar, a professora já estava ali olhando o que vocês estão fazendo, quando ela via aquela sobrancelha linda, eu quero também. Quando eu vi, eu tava no recreio, no intervalo, fazendo a sobrancelha da professora. E teve uma vez também que eu tava na sala dos professores, fazendo a sobrancelha da professora, e a professora pedindo segredo, vamos fazer aqui discretamente. E de repente passou a coordenadora da escola e a gente ficou morrendo de medo, e eu com medo dela brigar com a professora, e a coordenadora chegou, o que vocês estão fazendo, que é isso? Quando viu a sobrancelha da professora, amor, e quando viu, eu tava fazendo da coordenadora, e nossa, foi espalhando, e assim se espalhou a minha fama de ser a menina das sobrancelhas, porque eu fazia a sobrancelha de todo mundo onde eu estava, onde eu passava. E quando eu saí da escola, que eu tava nessa crise aí sobre a minha carreira profissional, essas pessoas começaram a me procurar fora da escola. E aí, você tá fazendo sobrancelha? Deixa eu ir na sua casa. E eu fiquei assim, sem graça. Gente, aí elas, por favor, cobra, que eu vou me sentir mais à vontade. Quanto que você vai cobrar? Me cobra, que eu sinto que eu te ajudo e assim você me ajuda. Falei, tudo bem. Aí eu lembro que uma dessas minhas clientes, né, amigas, ela chegou pra mim e falou, Lana, você vai cobrar e eu já vou te pagar. Eu sou a primeira cliente que eu vou te pagar, você é a primeira. Aí ela falou, olha... Aí eu falei, mas Rafa, eu não sei nem o que te cobrar. Aí ela, não, você tem que cobrar, quanto que você quer cobrar? O seu serviço é maravilhoso, é melhor do que o de muito salão, e eu tenho certeza que tá todo mundo vindo aqui de graça, economizando dinheiro, e você merece. Aí ela falou assim, vamos começar assim, você vai cobrar R$15. Eu, que vergonha, sério, eu não tenho nem coragem de cobrar eu assim, né? Aí ela, não, vai cobrar, eu já vou te dar aqui R$15. Aí eu lembro que eu comecei a cobrar R$15. De repente eu aumentei pra 20, porque eu já vi que elas estavam pagando mesmo, estavam felizes, e os salões da esquina que não ofereciam aquele resultado estavam cobrando 25, 30. Aí eu melhorei ali um pouquinho minha casa, um cantinho, e fui cobrando 20. Eu lembro que eu fiquei com medo de perder, né, a partir do momento que eu comecei a cobrar, mas eu percebi que não, que as clientes que faziam comigo, elas sentiam prazer, porque elas reconheciam que eu tinha valor. Então elas faziam questão de retribuir aquilo financeiramente. Então assim, foi muito bom. E assim, eu comecei a perceber que aquilo ali era muito bom mesmo, porque
nessa época, quando eu comecei a procurar um emprego, eu lembro que o salário mínimo era em torno, assim, de 600 a 700 reais. E eu pensava, 600, 700 reais não vai pagar minha faculdade, porque eu queria fazer direito e era 1.000 reais. Eu já ficava desesperada, assim. E eu comecei a fazer um cálculo. Quando eu atendia na minha casa, eu tava cobrando ali uns 30 reais e também eu tinha aprendido a fazer a depilação com linha. Depois eu vou deixar aqui a dica dessa depilação, que é a epilação egípcia com linha. Eu comecei a fazer também o buço, então eu vendia já a sobrancelha e também o buço. Aí no buço eu cobrava ali 10 reais, então a sobrancelha 30, o buço 10, 40 reais em uma hora. Aí se eu atendesse 4 clientes, 160 reais em 4 horas. E eu falava, gente, isso é muito bom. Fazendo o que eu gosto, que antes eu fazia de graça, né? Tranquilamente, fazia numa boa de graça. Agora eu tô fazendo aqui, tô cobrando. Tá dando 160 reais em 4 horinhas. E se eu fosse trabalhar em algum emprego para ganhar um salário mínimo na época, seriam 700 reais. Então eu preferia 1000 vezes, pelo retorno financeiro e pela satisfação daquele trabalho, atender na minha casa, no meu conforto, fazendo o que eu amava, e eu vi que aquilo era muito bom. E eu lembro que eu ficava assim, super feliz, porque se tivesse uma situação que eu não tinha dinheiro pra alguma coisa, era só eu encher minha agenda ali um dia, vou trabalhar sábado, domingo, segunda e terça, 6 horas. Aí eu já levantava uma graninha ali que era pra determinada finalidade. Então eu não ficava sem dinheiro. Com uma pinça, com uma linha e com uma tesoura. Olha pra você ver. E ainda assim, nessa época, eu atendia na minha casa, na cama. Não tinha nem, assim, uma maca, eu não tinha uma cadeira especial, eu não tinha um ar-condicionado, eu não tinha um salão. E eu conseguia vender. Então foi ali que eu vi que aquilo era muito legal. Mas, naquela época, eu ainda não tinha uma visão ampla, uma visão de negócios, uma visão, assim, de empreendedora mesmo, de um dia montar um próprio estúdio. Naquela época eu fiquei em casa. E já era muito bom. Então, por isso que eu sempre falo que para as minhas alunas, para as minhas amigas que estão desempregadas, para algumas pessoas que eu vejo que não conseguem ter um retorno financeiro legal, eu falo que tem mercado para todo mundo. E se você quiser aprender a fazer que seja uma unha, uma sobrancelha, se você se tornar um diferencial naquilo, se você se destacar, fizer um serviço de excelência, você consegue fidelizar clientes. E o segredo é esse, é fazer bem feito para você fidelizar. E a partir do momento que você fideliza aquele cliente, aquela cliente, com certeza ela vai trazer outras. Aí vem aquela propaganda boca a boca. Então eu tive sempre essa propaganda muito forte, que era a garantia do retorno de várias clientes, da vinda de novas clientes. Então eu comecei a ver que aquela boca a boca, aquela propaganda ali, estava me trazendo muita gente. Chegou um momento que eu realmente não atendia porque eu não conhecia. Eu tinha um pouco de receio, né? Eu ficava sozinha em casa, tinha receio de vir uma pessoa estranha e tal. Então ali eu percebi que se eu tivesse um estúdio, um lugar mais assim, mais seguro, mais voltado para o profissional, que não fosse minha casa, eu iria encher minha agenda mesmo. Porque eu estava recusando pelo simples fato de que eu não queria que pessoas estranhas entrassem na minha casa. Eu já sabia que se eu montasse um negócio, ia dar certo, porque eu ia poder atender esse pessoal que eu não sentia tanta segurança assim para levar para minha casa mesmo. Eu tinha essa renda com sobrancelhas, mas assim, na minha mentalidade eu ainda tinha que fazer uma faculdade, eu precisava muito de um currículo, porque é aquilo que iria me posicionar no mercado. Então eu comecei a fazer minha faculdade de Direito. Eu fazia sobrancelhas e também tinha um outro emprego na época, conciliava as duas coisas, ganhava o meu dinheiro, comecei a fazer a minha faculdade. Foi muito bacana, gostei muito, eu amava direito, amava mesmo, assim, era uma faculdade bem legal, o conhecimento é muito bom, é boa aquela bagagem do curso. Mas aconteceu que quando eu estava no 5º semestre de direito, quem me conhece sabe que eu engravidei. E foi muito difícil para mim conciliar a gravidez, a gestação com a universidade, né? Então, o que eu fiz? Falei, não tô com tanta pressa assim, vou tranquei no 5º período e fui cuidar ali do meu filho, da minha gestação. Eu tava ali com 5 meses quando eu tranquei e eu fiquei atendendo ainda algumas clientes em casa. E ali eu já tinha uma cadeira profissional, já tinha melhorado um pouquinho para atender, já tava vindo um retorno legal, só que eu ainda não tinha pensado em abrir um negócio. É aí que vem assim, a grande virada mesmo, que é quando você começa a profissionalizar, a empreender e que você pode ainda lucrar muito mais do que em casa. O que já era bom pode se tornar
excelente. E eu lembro que eu estava em casa ali, num dia já estava grávida de 9 meses, eu tinha parado de atender, porque eu não conseguia, né? Com 9 meses você já não tem condições mesmo de atender. E nessa época eu lembro que o meu irmão, ele me chamou para abrir um negócio nessa área, né? Ele me chamou para abrir um estúdio. Ele estava num shopping em Portugal, numa viagem que ele tinha feito, e ele viu um estúdio de sobrancelhas lá bem cheio, assim, mulher entrando e saindo o tempo inteiro, um estúdio com fluxo intenso, e ele lembrou de mim aqui no Brasil, aqui em Brasília, fazendo sobrancelhas, e ele pensou, como ele já era empresário, já entendia de negócio, coisa que eu não entendia, ele pensou assim, a Lana tem um bom produto, um bom serviço. Ela poderia estar assim, né, treinando pessoas, criando o próprio negócio. E aí ele me mandou uma mensagem. Na época ele tinha uma namorada que também gostava de sobrancelhas. Coincidentemente, ela também gostava, a Josi, gostava de sobrancelhas, que hoje é minha sócia. E a gente trocou figurinhas ali uma época, ela já fazia, eu ensinei o meu jeito de fazer, ela se aprimorou, foi muito bom para ela também, que ela morava no interior de Goiás. E ali ela conquistou mais ainda as clientes dela fazendo essa sobrancelha mais retinha, mais arqueadinha e tudo. Então ele já viu que a Josi já tinha um potencial, que eu também tinha um potencial. E aí ele teve a visão do negócio e ele me mandou uma mensagem. E aí, Lana, vamos abrir um estúdio em Brasília? E naquela época eu tava assim, grávida de 9 meses, aquela incerteza da gestação da mãe. Eu pensei, meu Deus, como que eu vou abrir uma empresa, bombar minha agenda, porque eu tinha medo de não conseguir conciliar a maternidade com a carreira profissional. Como que eu vou fazer isso? Eu fiquei domada por muito medo, assim, eu senti muita insegurança, mas eu lembrei que eu gostava de fazer aquilo era bom. E eu fiquei pensando, se eu voltar para a faculdade de Direito, eu ainda vou ter que terminar toda a faculdade, depois eu vou ter que estagiar, conseguir um emprego na área, ou um bom escritório, ou vou ter que passar no concurso, aí vai ser mais uma longa jornada para estudar para o concurso. E eu tinha pressa porque eu já estava grávida, então eu precisava de um retorno financeiro rápido, eu precisava saltar, porque a minha necessidade era grande, eu precisava viver ali uma realização financeira para proporcionar para o meu filho, para mim, essa independência. Bom, então eu aceitei o desafio, ele me falou, vamos entrar, vamos montar. E nós montamos, eu, Danilo e a Josi, né, numa sociedade ali no Estúdio Pink, nós montamos a empresa. E eu deixei a faculdade trancada, mas eu ficava pensando assim, vou entrar aqui, mas se não der muito certo, eu volto lá para minha faculdade. Bom, passaram-se 5 anos, e até hoje eu não tive a menor vontade de voltar, eu não senti a menor necessidade de voltar. E sendo bem sincera, assim, o diploma de formanda, até hoje ele não me fez a menor falta. É claro que seria muito bom pelo ponto de vista intelectual, pelo conhecimento que a gente adquire numa jornada acadêmica, isso é muito bom. Mas eu digo assim, para ter um retorno financeiro, para eu ter me posicionado no mercado, não me fez falta. E muito pelo contrário. Eu tenho centenas de amigos que se formaram e que estão parados e que não estão desenvolvendo nenhum trabalho na sua área. E até que me procuram para perguntar o que eu fiz, como que é empreender. Algumas amigas já fizeram um curso comigo de design e porque viram que eu consegui com uma coisa muito simples, com um investimento muito baixo. Então, a partir dessa procura, né, as minhas amigas, você acaba se tornando, né, um referencial mesmo assim na área. Então, a partir dessa procura que as pessoas queriam que eu ensinasse, eu comecei a cogitar, mas será que é o momento de eu ensinar? E aí eu falei, assim como aquela minha amiga lá atrás me incentivou a cobrar, as minhas outras clientes e amigas me incentivaram a ensinar tudo que eu aprendi nesses 15 anos. De técnica nessa minha área e dessa coragem de empreender, de criar um negócio, de montar um negócio na área que eu gostava. E além disso, eu também via clientes assim muito bem sucedidas, servidoras públicas que tinham seus empregos garantidos e que às vezes me perguntavam assim, Lana, como é trabalhar com o que você gosta? Maravilhoso. Pra mim não tem segunda-feira chata, eu pelo contrário, eu adoro. Eu chego aqui no meu trabalho,
faço o que eu amo, é leve, me desestressa, né? Porque era aquilo que eu fazia lá atrás que eu amava. E assim, eu já ouvi muitos desabafos de servidoras públicas, que era uma coisa que eu queria ser também. Eu queria passar no concurso, ter, né, aquela estabilidade profissional, toda aquela coisa que você idealiza. E elas me falando, Lana, eu não sou feliz. Eu não gosto de ir, eu fico esperando o próximo feriado, eu fico de férias em férias, de licença em licença, parece que eu quero o tempo inteiro fugir de onde eu trabalho, daquele setor, aquilo é chato, aquilo é pesado. E assim, a partir disso, eu parei para analisar e ser grata, né? Assim, como que é bacana trabalhar num ambiente que você gosta. E eu comecei a incentivar algumas colegas, assim, inclusive eu tenho, que era minha vizinha, a Janaína, uma vizinha minha, formada em arquitetura e em direito, veio fazer o curso aqui comigo porque ela não gostava. Ela era bem remunerada por aquilo, ela tinha um retorno financeiro, mas ela já não buscava retorno financeiro. No caso dela, ela estava buscando fazer uma coisa legal, uma coisa que a fizesse sair de casa feliz e motivada. E então ela fez o curso aqui. E quando eu comecei a ver isso, eu falei, meu Deus, eu preciso ensinar isso para mais pessoas. Porque eu enxerguei nisso uma possibilidade de eu ajudar pessoas a se encontrarem profissionalmente, a fazerem o que amam, a inspirarem mulheres a desenvolverem suas habilidades manuais, a fazerem o que gostam e acreditarem que isso pode ser rentável. É um risco? É. Mas essa área, como todas as áreas da vida, como toda área profissional, se você for um excelente profissional, se você for competente, trabalhar com amor, com dedicação, ser pontual, ser respeitoso, se você for ético, se você seguir todos os princípios e ainda juntar com técnica, não tem como você não ter um retorno. Então é isso que eu falo, se você gosta, apenas aplique o profissionalismo que você sabe que deve ser aplicado em qualquer que seja a área, que o retorno vem. E é isso que eu tenho vivido. Então, quando eu falo, troquei a faculdade de Direito pelo design de sobrancelhas, eu sei que isso deve gerar uma resistência. Será que isso é bom mesmo? Mas aconteceu comigo. Minha faculdade ficou trancada e eu não precisei voltar. Talvez um dia eu faça novamente porque eu gosto do conteúdo. Mas esse negócio, esse mercado tem sido muito prazeroso para mim. De fato, faz meu coração cantar. É agradável, é leve, é bom. E, além de fazer, ensinar também se tornou uma grande paixão. Compartilhar as minhas experiências. Não só do atendimento em si, ali, de como tirar uma sobrancelha, de como acertar no design, mas como encantar sua cliente. Então, existem muitas formas de você se destacar nessa área. E é isso que eu quero compartilhar com você. Com você que está começando a trabalhar com isso, com você que fez alguns cursos, mas que não se sentiu segura o suficiente para atender, com você que está buscando uma área para investir sua vida, com você que quer encontrar um novo mercado, um novo talento. Então é isso que eu sinto, essa reflexão que eu tenho feito, como eu posso impactar, como eu posso ajudar as minhas amigas, as minhas clientes, as pessoas que me seguem, que me acompanham nas redes sociais. Então, eu quero terminar esse vídeo te fazendo uma pergunta, te provocando ali uma reflexão. Você faz o que ama? Será que você atua, trabalha com aquilo que faz o seu coração cantar? Porque é isso que eu vivo hoje. E é isso que eu quero despertar nas mulheres. Você pode trabalhar, ganhar dinheiro, ter flexibilidade de horário, você pode mudar completamente sua rotina num novo empreendimento, numa nova jornada. Será que é isso que você faz hoje, que você quer continuar fazendo? Se for, ótimo, maravilhoso. Mas se não, se de repente existe em você essa dúvida, se para você trabalho é sinônimo de um fardo, reflita. Porque para mim tem sido tão maravilhoso, eu tenho tanta coisa para compartilhar. Se você já é dessa área e quer dicas, quer se desenvolver, se tornar um referencial, vem comigo. Eu tenho muito a te ensinar, muito a compartilhar sobre os segredos, os métodos, o que eu fiz para conseguir um resultado tão bom, para fidelizar tantas clientes e para ter um retorno financeiro. Chegamos ao final desse vídeo e eu quero te agradecer por ter chegado até aqui.
por ter ouvido a minha história. E eu espero de verdade que tenha feito algum sentido para você e que eu possa fazer a diferença na sua vida. Fique comigo aqui nesse canal que eu vou postar diariamente novos conteúdos. Muito obrigada, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!